Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional e nós vamos falar aqui agora sobre o processo legislativo, dando continuidade então ao tema muito importante para a sua prova, que é então processo legislativo. O que a gente viu até agora sobre esse tema? A gente já falou do conceito, a gente viu que o processo legislativo é um conjunto de atos que deve ser seguido pelo órgão responsável, competente pela elaboração de leis, para que ele possa fazer, então, uma lei, uma espécie normativa lá do artigo 59 da Constituição Federal. E quais são essas leis que são feitas de acordo com esse processo legislativo? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Ao todo, então, são 7 espécies normativas, são 7 leis, genericamente falando aqui, beleza? A gente viu, então, que o processo legislativo ele pode subdividir em 3 espécies. Quais são? Nós temos o processo legislativo ordinário, sumário e especial. Nós já falamos no módulo passado sobre o processo legislativo ordinário. O ordinário é aquele conjunto de atos que o Congresso Nacional deve observar para fazer o quê? Uma lei ordinária, tá? Uma lei ordinária, então, segue o processo legislativo ordinário, que passa por 3 fases. Quais são? Introdutória, deliberativa e complementar. E quais são os atos por meio do qual deve-se observar para fazer uma lei ordinária? Isso, iniciativa, que corresponde à fase introdutória. Aí na fase deliberativa nós temos a fase parlamentar e a fase executiva. Parlamentar é no Congresso Nacional. Aí a discussão e votação, né? Lembrando que o processo legislativo ordinário, ele passa pelas 2 casas em turno único, tá? E depende para aprovação de apenas maioria relativa ou simples de seus membros. Então, discussão e votação, aprovou nas 2 casas, vai para o presidente da República. Agora a gente já fala da fase deliberativa, executiva, né? O presidente pode sancionar ou vetar. E a fase complementar abrange os atos de promulgação e publicação. Então, recapitulando, iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Beleza? A gente viu então isso aqui no módulo passado. Agora a gente vai falar do processo legislativo sumário. Então hoje, processo legislativo sumário. Olha, se o processo legislativo ordinário ele é utilizado para fazer lei ordinária, o processo legislativo sumário é para fazer qual lei? Muito bem, meu querido, lei ordinária, tá? Então a gente vai fazer aqui também lei ordinária. Processo legislativo sumário também é para fazer o quê? Lei ordinária, tá? Inclusive, é um dos requisitos desse processo não fazer lei o quê? Complementar. O projeto não pode ser de lei complementar. Ele tem que ser de lei o quê? Ordinária. Estamos juntos aqui? Então, olha, o sumário também é para fazer lei ordinária. Agora um detalhe aqui, meu querido. Quais são as fases e atos de um processo legislativo sumário? Isso, as fases são introdutória, deliberativa e complementar. Quais são os atos? Iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Uai, são os mesmos do ordinário? Sim, mesmas fases e atos. E qual quórum? Maioria relativa ou simples. Quantos turnos? Turno único na Câmara, turno único no Senado. E a sanção, mesmos detalhes, mesmas observações. E o que muda, então, do processo legislativo ordinário para o processo legislativo sumário? Só um detalhe. Qual? O sumário tem prazo. Isso cai em prova, meu querido, tá? A única diferença entre o processo legislativo ordinário e sumário é que o sumário tem prazo. A gente vai ver aqui também os requisitos aqui para entrar nesse regime de urgência, que é o chamado processo legislativo sumário. A gente vai ter alguns outros detalhezinhos que, em razão dos requisitos, faz com que ele também seja diferente nesses detalhes, tá? Vamos lá. Então, qual a única diferença entre o ordinário e o sumário? O sumário tem prazo. Então, o processo legislativo sumário, ele tem prazo. E se ele tem prazo, eu posso chamá-lo de regime de urgência? Sim, tanto que posso, porque a Constituição Federal chama de regime de urgência, tá? Então, como tem prazo, eu vou chamar, então, o processo legislativo sumário de regime de urgência. Regime de urgência. Aí eu pergunto,
O processo legislativo ordinário não tem prazo, não? Não. O Congresso Nacional não tem um prazo para fazer uma lei, se for o quê? No ordinário. Agora, no sumário tem. E qual o prazo? Isso, nós temos aqui um prazo máximo, tá? Prazo máximo de 100 dias. 100 dias. Prazo máximo de 100 dias. Por que o prazo máximo, nesse caso aqui, ele é de 100 dias? Muito bem, porque para que seja aprovado uma lei ordinária no processo legislativo sumário, o projeto vai iniciar aqui na Câmara, né? E ele tem que ser aprovado em até 45 dias, sob pena de trancamento de pauta, suspensão das demais deliberações. Aprovado, então, na Câmara, o projeto será encaminhado ao Senado. Quantos dias ele deve ser aprovado no Senado? Isso, 45 dias. Professor, e se rejeitar? Arquiva, porque o negócio é aprovar, deliberar, discutir aqui. E se não for aprovado em até 45 dias? Tranca a pauta, suspende as demais deliberações até finalizar aqui a votação, tá? Então, olha, 45 mais 45, 90, né? Ah, é porque assim, ó, na casa revisora, então a casa iniciadora foi a Câmara, a gente mandou para a casa revisora, que é o Senado. Na casa revisora, eles podem alterar o projeto? Podem. E se eles alterarem o projeto na casa revisora, aí o projeto volta para a casa iniciadora só para analisar o quê? As emendas. Então volta para a casa iniciadora para analisar apenas as emendas. E eu pergunto, quantos dias a Câmara tem para analisar as emendas? A Câmara terá o quê? 10 dias para analisar as emendas. Agora sim, 45 mais 45, 90, mais 10 dias para analisar as emendas, 100 dias total aqui para fazer o quê? Uma lei ordinária no processo legislativo o quê? Sumário, tá? Beleza? Então, olha, qual a diferença? A principal, na verdade, já que eu prova que é a única diferença entre o ordinário e o sumário, que o sumário tem prazo. E qual prazo? Prazo máximo de 100 dias. Por quê? Ele vai passar na primeira casa até 45 dias e vai para outra. Na outra casa até 45 dias e volta para analisar o quê? As emendas. Ficou claro aqui? Beleza? Agora, quais são os requisitos para que nós ingressemos, então, no regime de urgência? Quais são os requisitos para que possamos ingressar no regime de urgência? Vamos lá? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, o projeto tem que ser de iniciativa do Presidente da República. Então, o projeto tem que ser de iniciativa do Presidente da República. Presidente da República. E olha, o projeto tem que ser de iniciativa dele, não precisa ser de iniciativa reservada, exclusiva dele, não. Qualquer projeto, por ele apresentado, em tese, pode ingressar no regime de urgência. Não precisa ser aqueles assuntos do artigo 61, parágrafo 1º da CF, não, tá? Que são os assuntos de exclusividade do Presidente da República, tá? Então, ele apresentou o projeto, pronto. O que ele faz agora? Ele solicita urgência. Então, ele deve solicitar urgência. Solicitar urgência. É o segundo requisito. E o terceiro requisito é um requisito que material. Então, esse projeto não pode ter alguns assuntos, tá? Então, já anote no seu caderno, terceiro requisito, não ser projeto de código ou de lei complementar. Não ser projeto de código ou de lei complementar. Não ser projeto de código ou de lei complementar. Não ser projeto de código ou de lei complementar. Recapitulando então, olha, quais são os requisitos para que nós ingressemos no regime de urgência? Primeiro, tem que ser iniciativa do Presidente da República. Segundo, ele deve solicitar urgência. E terceiro, não ser projeto de código ou de lei complementar, beleza? E se não pode ser de lei complementar, então qual tipo de lei nós vamos fazer aqui? Lei ordinária, tá? Então, lei ordinária vai nas duas casas, discussão, turno único, maioria relativa para aprovar. Na outra casa, turno único também, maioria relativa para aprovar. Se alterou, volta para analisar apenas o quê? As emendas, num prazo de 10 dias. Aprovou, vai para o presidente sancionar ou vetar
e aí ele promulga e publica, tá? Então os atos são os mesmos, tá, pessoal? E esses então são os requisitos aqui do sumário. Vamos agora para a terceira espécie de processo legislativo, que é o especial. Letra C no seu caderno, processo legislativo especial. Processo legislativo especial. Beleza? Então, olha, a gente já viu para fazer lei ordinária. Todos os outros casos agora vão seguir o quê? O especial. Na verdade, não é um processo legislativo especial. É o processo legislativo que é chamado especial para as demais espécies normativas. Então, tem um especial da lei complementar, tem um especial da emenda constitucional, tem um especial da lei delegada, tem um especial da medida provisória, tem um especial do decreto legislativo e o especial das resoluções. Cada um vai ter um conjunto de atos aqui a seguir. Agora, na sua prova, ele vai chamar de quê? Especial, beleza? Então, olha, quais são as espécies normativas pelas quais nós vamos utilizar o processo especial? Isso, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções e emendas constitucionais. Emendas constitucionais. Então, as leis que seguem o especial são essas, ou seja, as outras 6, porque a primeira, inclusive, tem 2 espécies de processo para ela, que é a lei ordinária, né? Que é o ordinário e o sumário, beleza? Então, ó, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções e emendas constitucionais. Beleza aqui? Cada um vai ter o seu conjunto de atos aqui, a gente vai chamar de quê? Especial. Comecemos então pelo processo legislativo especial da lei complementar. E já fazer um comentário aqui. As fases e atos da lei complementar são as mesmas da lei ordinária. Introdutória, deliberativa e complementar. Quais são os atos? Iniciativa, discussão e votação, sanção, veto, promulgação e publicação. Então, são os mesmos atos de um processo legislativo que ordinário. E por isso, o professor Adila Mego Bulhos, por exemplo, ele fala que uma lei complementar segue o processo legislativo que ordinário, tá? Mas não. Prevalece a doutrina, inclusive essa questão já caiu no CESP, que a lei complementar não segue o ordinário. Por um detalhe, o único detalhe faz com que a lei complementar não ingresse no quê? No ordinário e seja considerado um processo legislativo que especial. Qual é a única diferença constitucional entre a lei ordinária e a lei complementar aqui no aspecto formal, ou seja, no processo legislativo? O quórum. Quórum de aprovação. Por quê? Uma lei ordinária deve ser aprovada por maioria o quê? Relativa ou simples. E uma lei complementar? Maioria absoluta. E o que mais? Só. Pelo menos na Constituição não existe outra diferença, tá? Nos regimentos internos da Câmara e do Senado, você vai encontrar outras diferenças. Mas na Constituição só existe uma diferença formal. Eu sei que material existe também. Por quê? Lei ordinária vai fazer leis de assuntos de lei ordinária e lei complementar vai ter nelas assuntos de lei o quê? Complementar, tá? Simples assim, beleza? Então vamos lá? Lei complementar. A lei complementar, ela segue os mesmos atos de um processo legislativo o quê? Ordinário, só muda uma coisa. Então já vamos colocar no seu caderninho? Anota aí. A lei complementar segue as mesmas fases e atos, de um processo legislativo ordinário. Segue as mesmas fases e atos de um processo legislativo ordinário. Com apenas uma diferença. Dois pontos. Com apenas uma diferença. 2 pontos. Vamos lá? Anotei. A lei ordinária depende do quórum de maioria relativa ou simples para sua aprovação. A lei ordinária depende do quórum de maioria relativa ou simples para sua aprovação. Do quórum de maioria relativa ou simples para sua aprovação. Enquanto a lei complementar depende do quórum de maioria absoluta.
maioria absoluta. Depende do quórum de maioria absoluta. Depende do quórum de maioria absoluta. Tá? Enquanto a lei complementar a maioria relativa, a maioria absoluta, a lei ordinária, a maioria o quê? Relativa ou simples. Beleza aqui? Fechou? Então essa é a única diferença formal entre a lei ordinária e a lei o quê? Complementar. E a diferença material? Aí a gente vai ter aqui alguns assuntos que dependem desse quórum especial, por isso que será o quê? Lei complementar. Exemplo aqui, divisão de estados, é por meio de quê? Plebiscito e lei complementar do Congresso Nacional. Anotei alguns exemplos no seu caderno, que depende de lei complementar. Anotei divisão de estados, outro exemplo aí, criação de territórios. Outro exemplo, consolidação de leis. O sistema tributário tem alguns assuntos que será por lei ordinária e outros por lei o quê? Complementar. Então, no sistema tributário, temos alguns assuntos lá de normas gerais que vão para quê? Para a lei complementar, tá? Então, não é tudo que é lei complementar. Tem alguns assuntos que é lei o quê? Ordinária, tá? E aquilo que for de lei complementar tem que estar na lei complementar. Outro exemplo aqui, criação de novas condições de inelegibilidade. Tá? Então, todos esses exemplos aí dependem de lei complementar e só muda o quê? A maioria absoluta aqui, que é o quórum para aprovação. Beleza? Próxima espécie normativa aí, lei delegada. Lei delegada, a gente vai falar aqui então agora da lei delegada, que está prevista no artigo 68 da CF. Muito simples mesmo, tá, pessoal? O que é a lei delegada? Já coloca aí no seu caderno. Conceito. Lei delegada. Conceito. É uma espécie normativa editada pelo presidente da República. É uma espécie normativa editada pelo presidente da República. Editada pelo presidente da República. Que solicita ao Congresso Nacional, a delegação editada pelo presidente da República, que solicita ao Congresso Nacional a delegação, que solicita ao Congresso Nacional a delegação, tá? Então é assim, ó, o presidente chega lá no Congresso, eu quero fazer uma lei sobre esse assunto. Aí o Congresso, ele analisa e fala assim, pode delegar. Então, ele vai delegar. E essa delegação se dá por meio de qual instrumento? Já anote no seu caderno. Tópico 2.2, forma da delegação. Como que o Congresso Nacional delega? Por meio de qual instrumento ele realizará a delegação aqui? Muito bem. Isso cai, pessoal, despenca em prova. Eles vão perguntar para vocês qual é a forma da delegação. E eles vão afirmar que é por meio de lei, que é por meio de decreto legislativo, mas não. A delegação se dá por meio de uma resolução, tá? Então, a delegação se dá por meio de uma resolução. Anote aí no seu caderno. A delegação se dá por meio de uma resolução que estabelecerá os limites da delegação. Aí eu pergunto, e se o presidente extrapolar os limites da delegação, o que o Congresso Nacional faz? Se ele extrapolar, nós vamos ver aqui que a lei delegada pode ser típica ou atípica. Se ela for típica, o Congresso Nacional simplesmente pode ir lá e fazer o quê? Editar um decreto legislativo para sustar os atos que exorbitem da delegação. Exemplo aqui. O presidente pediu para fazer uma lei sobre o assunto A, B e C. O Congresso Nacional delegou, editou a resolução delegando, mas estabeleceu os limites. Falou assim, ó, presidente, você pode fazer a lei, mas apenas sobre A, B e C não. Aí o presidente fez a lei sobre A, B e C. Pergunta, o que o Congresso Nacional pode fazer? Pode editar um decreto legislativo suspendendo os atos que exorbitaram da delegação, tá?
os atos que exorbitaram da delegação. Então, o Congresso Nacional vai estabelecer o que? Os limites da delegação. Agora vamos entender aqui sobre esse controle que o Congresso Nacional faz sobre essa lei delegada. Tópico 2.3, lei delegada típica. Lei delegada típica. Lei delegada típica. O que é essa tal de lei delegada típica? É assim, ó, vamos lá. Se eu pedir para um funcionário, falar assim, ó, faça isso para mim. Exemplo, compra isso para mim. Aí ele fala assim, você quer dessa ou dessa forma? Assim, ó, decida lá e já compre. Eu deleguei e ele então já tem o poder de ir lá e comprar o que eu pedi, independente de eu olhar. Nesse caso eu deleguei de forma completa? Sim. Então essa é chamada delegação típica. Agora se eu falar assim, ó, vá lá comprar para mim. E antes de você fechar o negócio, mande uma foto para mim que eu quero decidir se eu vou querer o A ou B. Pergunto, nesse caso, eu deleguei, mas eu deleguei tudo? Não, por quê? A decisão final ficou para quem? Para mim. Então essa é uma delegação que atípica, porque eu não deleguei por completo, tá? Então vamos entender aqui quando que ela será atípica e quando que ela será o quê? Atípica. Quando ela será própria e quando ela será imprópria. Vamos lá? Lei delegada típica. Anota então nos cadernos aí. Neste caso, o Congresso Nacional, autoriza a delegação, o Congresso Nacional autoriza a delegação e não estabelece um controle prévio para a publicação da lei delegada. Pessoal, então nesse caso aqui, não tem controle prévio. Não possui controle prévio. Porque ele delega e pronto, o presidente já pode fazer, independentemente de controle. Eu pergunto, nesse caso, se o presidente extrapolou os limites da delegação, o que o Congresso Nacional pode fazer? Anota então aí. Neste caso, observação aí, neste caso, se o presidente exorbitar dos limites da delegação, se o presidente exorbitar dos limites da delegação, cabe ao Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, sustar os atos que exorbitem da delegação. Tamo junto aqui? Vamos lá, lei delegada atípica. Nesse caso ele delega, mas não delega por completo. Vocês vão entender aqui agora. Anota aí, tópico 2.4, lei delegada atípica. Anota então aí, neste caso, o Congresso Nacional autoriza a delegação, mas determina que o projeto deve ser por ele apreciado, antes da publicação da lei delegada. E anota aí, continua, né? Antes da publicação da lei delegada, que o fará em votação única, sendo vedadas quaisquer emendas. Que o fará em votação única, sendo vedadas quaisquer emendas. Então, olha, nesse caso aqui, ele vai apreciar, é uma apreciação prévia. A apreciação prévia é feita em votação única e não pode haver o quê? Emenda, sem emendas ao projeto. É assim, ó, ou ele concorda ou ele discorda, tá? Votação única, sendo vedadas quaisquer emendas. Fechou? Eu pergunto, quais são os limites materiais de uma lei delegada? Quais são os assuntos, as matérias que não podem ser veiculadas numa lei delegada? Já coloque aí no seu caderno, limites materiais. Esses limites materiais, eles estão previstos no artigo
68, deixa eu mudar de cor aqui, que esse aqui está falhando. 68, parágrafo 1º da CF. 68, parágrafo 1º da CF, traz para a gente aqui os limites materiais à edição de lei o quê? Delegada. Anota então no seu caderno aí alguns exemplos. Primeiro exemplo que eu sempre coloco, lei complementar. Por isso que a gente só vai fazer aqui o quê? Assuntos de lei ordinária. Se o assunto tiver que estar numa lei complementar, ela não pode estar numa lei delegada, tá? Então, um limite aqui seria o quê? Objeto de lei complementar, beleza? Outro exemplo aí que não pode estar numa lei delegada. Isso, direito financeiro. Anotei leis orçamentárias. Leis orçamentárias. Imagina só, o orçamento, as leis orçamentárias estabelecem quanto que o presidente vai gastar no ano seguinte. E aí eu pergunto, se está numa lei, quanto que o presidente vai gastar, e ele puder falar sobre lei, sobre orçamento dentro da lei delegada, aí ele estaria violando a separação de poderes, porque ele só pode gastar o que o Congresso Nacional estabelecer por meio de lei. Então, leis orçamentárias não pode estar numa lei o quê? Delegada. Organização dos demais poderes, não. O que mais? Competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara e do Senado, isso ele não pode, tá? Por meio de lei delegada. O que mais ele não pode fazer aqui? Editar numa lei delegada, anota aí, conforme lá no artigo 68, parágrafo 1º, direitos individuais, direito eleitoral, direitos políticos, tá? Nacionalidade. Então, alguns direitos aqui não podem estar numa lei o quê? Delegada. Beleza aqui? Fechou? E depois eu peço que você dê uma lidinha lá no 68, parágrafo 1º. Muito importante esses limites, cai muito em prova, ok? Vamos agora para a última espécie normativa aqui, que a gente vai dar uma aprofundada, né? A gente falta o quê? Nesse módulo, mais 3 e vou ter um só para falar da emenda constitucional, tá? E aqui é a que a gente vai mais aprofundar, né? As outras duas aqui, finaizinhas, elas são muito tranquilas, a gente só vai colocar o conceito e como que pode cair na prova de vocês. Então vamos colocar aqui agora a medida o quê? Provisória aí, que é uma espécie normativa densa. Então é a última que a gente vai ver aqui de forma densa nesse módulo.